própria palavra ressentimento, ela se autodefine. Ressentimento significa sentir o mesmo sentimento muitas e muitas vezes. É aquela coisa que está no teu coração que quando você vê aquela pessoa ou você vê aquela circunstância, um novo filme, velho filme, mas se torna renovado todas as vezes na sua mente e o pior, no seu coração. Você se torna escravo desse sentimento e eu vou dar a você alguns dados de pessoas que permitem que o ressentimento habite em seus corações. Eu chamo o ressentimento de o câncer da alma, que é ainda pior do que o câncer físico. E muitos não se dão conta disso, mesmo dentro da igreja, conhecem o que o Senhor diz a respeito, a experiência dele de vida com relação a esse sentimento nocivo, destruidor. Então nós vamos rever uma história, uma situação, onde você conhece muito bem o personagem e nós vamos trabalhar nisso. Mas antes, vamos ficar em pé, vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre este momento. Coloque a mão no seu coração, porque o seu coração é o órgão físico e espiritual mais importante que você traz consigo. É tão importante que o autor de Provérbios, ele diz, olha, se tem uma coisa que você tem que guardar, é o seu coração. Jesus diz que é do coração é que procedem todas as coisas. Enquanto nós estamos aqui na igreja, muita coisa entrando, a sua mente está sendo invadida por pensamentos, por agendas, por coisas que você precisa fazer amanhã ou por preocupações. Então nós precisamos orar pelo seu e pelo meu coração, para que ele seja protegido nessa meia hora, onde nós vamos estar juntos aqui, debruçados sobre uma história lindíssima, mas que tem um potencial também libertador. Senhor Jesus, o Senhor fala muito sobre o coração. Os profetas do passado falaram sobre a importância do coração. E aqui nós estamos com a nossa mão sobre o nosso coração, esse coração que nos engana o tempo todo, esse coração que nos mente, esse coração pervertido e corrupto, conforme a tua palavra assim diz. E nessa hora nós pedimos que o Senhor o libere dessas influências nefastas, dessas preocupações vazias que trazemos ao nosso coração e nos dê a oportunidade de ouvir única e tão somente a tua voz, não do Nélio, que o Nélio desapareça e que o Senhor Jesus, sim, ele resplandeça entre nós. É isso que nós pedimos no nome dele, Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. O texto que nós vamos trabalhar, alguns deles, começa com essa experiência de Jó, falando sobre o seu coração, quando ele diz, olha, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso que as minhas palavras foram precipitadas. Numa audiência como essa, é bem possível. As chances são muito fortes que há um peso no seu coração. Algo que está lhe trazendo a lembrança constantemente. Quem era Jó? Quem era este homem? Era um homem rico, muito rico. Possivelmente um Donald Trump, em termos de riqueza, talvez até um Elon Musk, muito rico nos seus dias, respeitado. Mas Jó experimentou, você sabe da história, muitas perdas, muitas perdas. Ele possuía, naquela
época, naquela região, naquela cultura, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas boi, 500 jumentos, tinha muita gente ao seu serviço, e o texto declara isso que eu declarei. Era o homem mais rico do Oriente. Esse era Jó. Mas Jó, além disso, ele era um homem íntegro, que Deus valorizava o seu caráter. Justo, temia a Deus, temente a Deus, evitava fazer o mal. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, olha a sensibilidade deste homem. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó, entre as perdas que ele experimentou, ele tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. Em um só dia, veio uma avalanche de problemas sobre a vida deste homem, e ele literalmente, em apenas um dia, perdeu todos os 10 filhos. Eu não sei se na audiência alguém que perdeu um filho, só você, eu não sei. Não tenho a mínima ideia da extensão, da profundidade, extensão e dimensão de se perder um filho. Eu me lembro que eu peguei um ônibus na minha cidade, lá em Corumbá, no Mato Grosso, certa ocasião, uns 10 anos atrás, aproximadamente. Era aproximadamente 11 da noite, entrei no ônibus, e o ônibus seguiu o caminho. E o ônibus não estava cheio, mas eu pude perceber com muita clareza um choro lá atrás. Era um choro doído, não era um choro de desespero, mas um choro muito doído. Aí o pastor em mim não aguentou, saiu do meu lugar e eu fui lá atrás. Era uma senhora que estava chorando copiosamente. E a razão para esse choro era que ela acabara de perder o seu filho naquela tarde daquele domingo, que fora atropelado por um caminhão, algo assim, e morrera na hora. E elas estavam indo para Campo Grande para pegar um avião para Cuiabá, onde foi o acidente. E eu pensei, essa mulher perdeu um filho. Jó perdeu 10. E se existe uma pessoa, se existiu uma pessoa desse mundo que tinha razões mais do que suficientes para se tornar uma pessoa ressentida, amargurada, foi Jó. Então, o que eu gostaria era de dividir o nosso assunto em 3 dimensões. A primeira são, vamos dar uma olhada nas causas. Por que nós, eventualmente, nos envolvemos com esse sentimento que perdura? No meu caso, eu tive uma situação quando estava iniciando um processo de plantação da primeira igreja que eu plantei nos Estados Unidos, lá que eu moro. Eu fiquei amanietado, totalmente tolhido no meu coração, nas minhas ações, relacionamento com Deus, por um ressentimento muito forte de alguém que traiu a minha confiança, me deu várias flechadas na costa, uma coisa horrorosa que aconteceu. E durante 2 anos eu fiquei completamente manietado, pregando, aquela coisa toda, mas esse sentimento não saía do meu coração, e eu vou mais tarde compartilhar o resto da história. Mas o que é ressentimento? Como é que vem ressentimento? Olha, ressentimento vem em função daquilo que as pessoas falam ao nosso respeito. Talvez você ouviu de alguém algo que até hoje está passando aquela fita na sua mente e produzindo muita dor emocional. Eu me lembro de um senhor de 86 anos de idade que eu recebi no meu gabinete, 86 anos de idade.
ele rememorou uma situação que ele vivia 80 anos totalmente escravizado pela palavra do seu pai, que fez uma afirmação sobre ele há 80 anos atrás. Porque ressentimento é assim, vem em função daquilo que as pessoas falam. Mas você conhece, eu só vou dizer a primeira parte e você vai completar para mim, porque eu sei que você sabe essa frase. Falem bem ou mal. Essa é uma frase mentirosa. Essa frase é atribuída a Jânio Quadros, um ex-presidente lá do passado. O fato é que quando alguém fala mal de você, essas palavras doem, e como dói. Como dói. E nós não podemos negar que aquelas palavras foram extremamente dolorosas. E Provérbios fala que uma língua solta fere como ponta de espada. Imagina uma espada afiada entrando no seu corpo. Essa ilustração clara aqui, Salomão diz, uma língua solta fere como ponta de espada. Então, mas ressentimento não apenas vem em função daquilo que as pessoas falam. Ressentimento vem em função daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Você já passou pela experiência de você estar indo em direção a um determinado lugar, tem uma rodinha de pessoas aqui, conversando, e quando você passa ou chega perto, parece que é uma dinâmica nova que acontece. É como se alguém dissesse, o assunto está chegando, e você sabe que as pessoas estão pensando, expressando alguma coisa, e isso dói. Ah, como dói. Olha só, no pensamento de quem está seguro, há desprezo. Não apenas o que se fala a seu respeito, mas o que se pensa a seu respeito. É um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Mas há um terceiro movimento aqui, não apenas o que se fala, não apenas o que se pensa, mas ressentimento vem também em função daquilo que as pessoas fazem. As pessoas deixam da fala, do pensar e agora agem. É ação dolorosa que causa profundos ressentimentos. E Jó, em função desses ataques, ele diz, até quando vocês continuarão a me atormentar e a me esmagar com palavras? Palavras ferem. Nós já vimos como pontas de espada. E ele pergunta, vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de me agredir? E no meio da dor de Jó, e no meio das suas perdas, ele só ficou mesmo com a sua esposa. Mas era uma mulher chata, negativista. E disse para ele, no meio da sua dor, no meio do seu pior momento de vida, ela disse, olha, quer saber de uma coisa? Amaldiçoa o teu Deus e morre, infeliz. Isso que eu chamo de uma mulher e de uma palavra de encorajamento boa. Né? Então, e Jó, diante desse dilema, chega à conclusão, quer saber, no meio dessa dor, no meio dessa angústia, todos os meus amigos mais chegados me detestam. Aquelas a quem amo se voltaram contra mim. As causas você já viu. Daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas agem. Agora, quais são as consequências disso? Quando agora você está ressentido. A dor está aí, está viva, em função daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas pensam, daquela ação danosa. Quais são as consequências disso? Ressentimento gera insensatez.
Ressentimento gera insensatez. Uma pessoa ressentida, ela está pronta para fazer coisas que em tempos de emoções normais ela jamais faria. Por isso que ocorrem tantos crimes passionais em momentos assim. Agora, se há uma série na televisão que eu olho, eu sou apaixonado, já há mais de 30 anos. Quando eles aparecem na TV, eu paro tudo para ouvir, para vê-los. São os 3 patetas. Oh, eu sempre tiro uma lição fantástica daqueles 3. Certa ocasião, os 3 estavam num hotel de luxo e tinha um hall, um corredor muito grande. E aquele gordinho, sempre os gordinhos, né? Alguém passava e pum, batia na barriga dele. Aí ele foi ficando irritado com aquilo. E passava na barriga dele e pum, dá outro tapa na barriga dele. E ele fala fininho, assim, e ele diz para o Mo, a próxima vez que esse camarada passar aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma dinamite aqui na minha barriga. E a próxima vez que ele vier aqui, pum, pum, vai te estourar tudo. Você age assim. Quando ressentido, achando que aquilo que você pensa destruir, você autodestrói. Porque o ressentimento faz isso. Gera insensatez. Você faz coisas absurdas. É isso que o ressentimento faz. Olha, os amigos de José, que nós podíamos chamar de amigos, que amigos não tinham nada, disseram muita bobagem, falaram muita bobagem para ele, no meio da sua dor, mas algumas coisas eles acertaram. Ele disse, olha, Jó, deixa eu dizer uma coisa para você, o ressentimento mata o insensato. Verdade. Quantas pessoas morrem, estão morrendo emocional, fisicamente, por causa da insensatez do ressentimento. Aí Davi diz, deixa a ira, abandona o furor, certamente que isso vai acabar mal. Consequência. Outra consequência, ressentimento não traz benefício algum, ressentimento não restaura aquela situação danosa, dolorosa, não tem nada de bom, não funciona, você é o mais prejudicado, você está aí curtindo o ressentimento, ganhando um câncer, que é isso que o ressentimento faz. A revista Psicologia Hoje, americana, Psychology Today, diz que 73 pessoas que estão hospitalizadas numa cama de hospital estão lá porque não souberam lidar com o seu ressentimento. Ressentimento o mata. Eu espero que o Espírito de Deus, nesse momento, já esteja trazendo à sua mente, ao seu coração, aquela pessoa que há anos vem te manipulando. O ressentimento é tão danoso que a pessoa te fez o mal lá atrás e ainda hoje ela continua fazendo, e ela está lá, num cruzeiro, feliz da vida, feliz, de bem com a vida, e você está se mordendo, se acabando. Interessante hoje, né? Nós nos preocupamos tanto com aquilo que a gente come e nos esquecemos daquilo que está nos comendo. E o ressentimento é um deles. Outra coisa boa que um dos amigos de Jó diz, você que se dilacera na ira. Não traz benefício algum. Terceiro, ressentimento gera doenças. Eu disse para você, 73% das pessoas que estão no leito de hospital estão hospitalizadas por causa do seu ressentimento, a sua inabilidade de perdoar e tratar dessa situação. A coisa é séria, minha gente. Muito séria. E aí nós vemos, olha só esse texto. Um morre,
em pleno vigor. Despreocupado, tranquilo, aquela pessoa que feriu você. Com seus baldes cheios de leite, fresca a medida dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Há uma atriz que não é do tempo de vocês, nem do meu. O nome dela é Bette Davis. A Bette Davis, uma atriz incrível. A natureza, o Senhor não foi muito generoso com ela, era bem feinha, mas de um talento artístico na área da representação incrível. Ela estava tão irada com a sua filha, porque a sua filha escrevera uma autobiografia não autorizada sobre Bette Davis como mãe. E a Bette Davis disse essa palavra: eu nunca a perdoarei. E você via no rosto dela, parecia um maracujá lá no Nordeste, como é que eles falam? Um maracujá engilhado. O maracujá já é meio assim, né? Mas aquele engilhadão. Tem pessoas que estão vivendo assim. A sua fisionomia física também, por causa da sua inabilidade de lidar corretamente com o seu ressentimento. Como é que nós vamos sair dessa encrenca? Se eu acabasse aqui, terminasse, pedisse para o pastor vir aqui dar a bênção, você ia sair daqui bem para baixo. E eu não ia. Essa coisa boa é que nós estamos na igreja do Senhor Jesus. A igreja é o único lugar no mundo que você vem todos os domingos e você recebe uma boa notícia. Você não vê isso no Lions, na maçonaria, em outros grupos por aí, você não encontra isso. É só na igreja. E as curas, como é que ela acontece? Bom, primeiramente, a cura acontece quando você abre o seu coração, você admite, como hoje à noite eu vou questionar o seu coração diante de Deus, para ver se você está ok nessa área. Ou se nessa noite, porque você está aí, que o Espírito de Deus está ativamente trabalhando em você, porque é Ele que nos convence do erro e da injustiça, eu vou dar a oportunidade de você checar o seu coração. Como se lida com ressentimento da maneira bíblica, maneira mais saudável? Nenhuma outra maneira, a não ser revelando a sua ferida. Muitas pessoas estão adoecidas porque elas estão guardadas, elas estão fechadas, elas estão suprimindo para dentro aquilo que tinha que sair para fora. E a base bíblica para isso foi quando Jó, no meio da sua tremenda dor, ele diz, e ele está falando agora com Deus, diretamente, chateado, triste, angustiado. Por isso ele diz, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, vou me queixar na amargura da minha alma. Acaso sou eu? Ele está bronqueado. Acaso sou eu para ou algum monstro marinho para que me ponha as guardas, dizendo eu vou consolar-me ao meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões minha sombra. E você acha que ele parou por aí? Ele continua. Eu estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, me deixa, porque os meus dias são como o sopro, que é o homem que tanto estimes, e ponha nele o teu cuidado, e cada momento ponha, até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? E ele continua, se eu pequei, que mal eu te fiz, ó espreitador dos homens. Ele chamou Deus de ó espreitador dos homens. Por que fizeste de mim um alvo para ti? Para que mesmo me seja pesado. Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora eu vou me deitar no pó. Se me buscares, você já não vai me achar. Bronqueado. Gente, se eu fosse Deus, se eu fosse o Criador que criou essa criatura aí, e esse cara falasse comigo dessa maneira, sabe o que eu faria? Pegaria meu extintor
atômico, nuclear, fazia assim, ó. Acabava com ele. Mas Deus não fez isso. Deus nunca faz esse tipo de coisa. Sabe por quê? Sabe qual foi a resposta de Deus para isso aqui? Silêncio. E no silêncio, Deus estava falando eloquentemente. Filho, eu estava lá. Sobre a sua dor. Talvez um abuso que você sofreu. Esse negócio está aí. Como é que você vai lidar com isso? Você vai continuar deixando essa coisa criar raízes? Você vai ter essa atitude que Jó teve, de abrir o coração. Senhor, é isso, é assim que eu me sinto. E crer que Ele estava lá. Ele permitiu, porque Ele tinha um propósito ainda muito maior. Mas você pode ter outra opção, em vez de abrir o coração, de revelar a ferida, você pode reprimir. Aí tem outra frase, deixa eu ver se eu me lembro. O que vem de baixo atinge sim. O que vem de baixo, o que vem do lado, o que vem de cima, de todos os lados. Uma agressão, seja ela qualquer que for, ela atinge, dói e cria. Mas você pode reprimir. Não é nada, isso passou, já perdoei. Só que você, quando olha aquela pessoa novamente, você não... É comprovadamente que você não chegou lá ainda. Mas você pode ter outra. Você pode se vingar. Essa é uma outra possibilidade real. As pessoas fazem isso. Filmes, Hollywood tem feito filmes fantásticos usando o canal da vingança. Quem não se lembra da série de 3 filmes chamado Desejo de Matar com Charles Bronson? Aquilo é bom demais. Filmaço. De vez em quando eu volto lá novamente para ver esse filme. Série, recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, Vingança no Netflix. É uma possibilidade. E eu tenho percebido que a gente se torna extremamente criativo quando o assunto é vingança. Você sabe que vai ferir aquela pessoa, você sabe. Mas a melhor de todas as opções é essa aqui, é quando você confessa. Você está cansado de viver com esse coração pesado, angustiado, que está te adoecendo, que está te mandando para o hospital e, consequentemente, à morte. E Davi, homem segundo o coração de Deus, diz, olha, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e que não há hipocrisia. Agora, olha isso aqui. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aquilo que começa aqui, vai para todo o seu corpo. É sério. Ressentimento causa, mais uma vez, morte. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não me encobri. Abri o coração, revelei a minha ferida. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não da outra pessoa, mas do meu pecado. Finalmente, perdoe a quem te ofendeu. Fácil de falar, é o assunto mais fácil de se pregar. Mas como nós vamos fazer isso? Eu disse a vocês que eu fiquei 2 anos completamente manietado porque eu não conseguia perdoar. 2 anos. Levantei intercessores para que o Senhor me curasse
E a cura veio 2 anos depois. Passaram-se 18 anos. Aquela pessoa que eu abençoei de forma extremamente generosa, levando para os Estados Unidos, trazendo para o meu staff, provendo casa, carro, seguro médico, blá, 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 e uma série de outros benefícios. Não passou 1 ano e meio comigo e veio o ataque. 2 anos, totalmente maniatado. Eu sabia conceitualmente na minha mente que isso não era bom, mas ainda levei 2 anos. Passaram-se 18 anos, eu recebi uma ligação, eu morava já em Orlando, ele morava em Pittsburgh, St. Petersburg, pertinho, 1h30. Ele me convidou para almoçar com ele. Falei, ok, bora. Você está aqui há quanto tempo? Eu disse, e nós conversamos. Tivemos um encontro, ele veio para Orlando. Começamos um papo, almoçamos e no final do jantar, ele disse, Nélio, eu queria que você me perdoasse. Eu falei, amigão, eu já te perdoei 18 anos atrás. Está tudo bem, cara, está tudo beleza. Não tem nenhum resquício no meu coração de ressentimento. Eu estava indo servindo aqui no Brasil, e eu estava num levantamento de sustento, de fundo, e ele perguntou quanto eu estava em 75%, ele falou, eu quero contribuir com X números de dólares, generoso, e passou a ser o meu apoiador financeiro. Percebe? É isso que Deus faz. Quando você toma a iniciativa de se curar, de revelar a sua ferida e fazer aquilo que você sabe, as Escrituras é clara em decidir o que você deve fazer. Antes disso, deixe-me contar 2 histórias para a gente encerrar. Vivas, histórias reais. Uma mais recente e a outra mais distante. A mais recente, uma senhora negra teve o seu filho morto num desses bailes funk, um menino de 16 anos. Pegaram a pessoa que atirou, que matou o filho dela. Ela foi levada para a prisão, ele foi levado. E essa mulher era uma mulher de Deus, uma mulher incrível, intercessora, uma mulher crente, daquelas dedicadas mesmo. E então, ela ficou com ódio, cresceu um ressentimento. E aquele negócio estava comendo, ela acabando. O seu único filho de 16 anos. E aquele negócio cresceu. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela não conseguia conviver também com esse sentimento. E ela decidiu perdoar o rapaz que matou seu filho. Mas ela quis fazer uma ação proativa em direção a isso. E ela foi visitá-lo na prisão. E os dois desenvolveram um relacionamento de amizade. E ela continuou visitando. Ele entregou a sua vida a Jesus. Para ele, o impacto maior foi como uma pessoa pode me perdoar de tirar a vida do seu único filho. E ela perdoou mesmo. E ela não tinha um ministério muito interessante em prisões, em escolas, e ela falava muito sobre o amor de Jesus e principalmente sobre o perdão. Havia um apartamento onde ela morava aqui e tinha um apartamento aqui que vagou. Ele acabou saindo da prisão depois de muitos anos e ela convidou ele para vir morar ao lado dela. E iniciou com ele uma amizade ao ponto deles juntos ministrarem a pessoas em prisões, em hospitais, um ministério lindo. É possível um negócio desse? Pense. E você acha que o seu problema, a sua dor é grande, que você não pode suportar ver aquela pessoa. Uma outra história, mais antiga. Em Londres, 2 príncipes do púlpito viviam em Londres. De um lado, Charles Spurgeon, que todos os domingos seu sermão era reproduzido nos jornais da cidade.
E do outro lado da cidade, Joseph Parker. Os temperamentos totalmente diferentes. O Spurgeon era colérico, brabo, líder forte. O Joseph Parker era manso, estilo melancólico. Um dia, Parker estava numa rodinha de pessoas e ele disse para os amigos: olha, nós precisamos ajudar Spurgeon, porque Spurgeon está fazendo um belo trabalho aqui na nossa cidade e precisa de ajuda com o seu orfanato. Vamos ajudá-lo. Alguém ouviu a história, saiu correndo para Spurgeon e disse: doutor Spurgeon, você quer saber o que o Joseph Parker está falando sobre o seu orfanato? Está dizendo que o senhor não tem comida nem roupa para dar para as crianças. Olha aqui. Spurgeon, com seu temperamento colérico, ele disse isso. Sim, disse isso. O senhor não vai responder, não? Claro que eu vou. Quando? Domingo. Onde? Na igreja. Como? Por ocasião do culto. Vixe, a igreja lotada, cheia de gente. Todo mundo queria ouvir o que Spurgeon ia dizer a respeito daquela fala. E naquele domingo, no meio da mensagem, no meio do sermão, Spurgeon parou e aí ele descascou, dizendo de infâmia, o que o Parker fez, sem conhecimento, palavra inconsequente, acabou com o Parker. Na segunda-feira, os jornais reproduziam o que ele pregara no domingo passado. E alguém chegou, levou o jornal para o Parker. Doutor Parker, dá uma olhada nisso aqui, está aqui em amarelo aqui o que ele falou. Ó. Parker olhou. O senhor não vai responder, não? Vou. Quando? Na igreja. Como? Durante o culto. E naquele domingo, a igreja do Parker lotada para ver o que é que ele iria dar de resposta a Spurgeon. E no meio do culto ele para e diz o seguinte, literalmente essas palavras: meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos fazer algo que nós não costumamos fazer aqui, mas nós vamos fazer hoje. Nós vamos levantar uma oferta de amor para o trabalho e ministério que Spurgeon está fazendo nessa cidade através do seu orfanato. E eu vou lhe dizer uma coisa, essa oferta tem que ser muito generosa. E a história registra que os diáconos tiveram que passar com as salvas das ofertas, não uma, não duas, mas 3 vezes. Na quarta-feira, naquela semana, na porta do escritório de Joseph Parker. Parker abre a porta, Spurgeon plantado ali na frente dele. E Spurgeon disse também literalmente essas palavras: Dr. Parker, o senhor foi muito mais de um cristão do que eu. O senhor deu a mim não o que eu merecia, o senhor deu a mim o que eu precisava. É isso que Deus deseja que alguns de vocês façam, se porventura o Senhor, nessa noite, trouxe a você, ao seu coração, que tem coisas aí que ainda não estão totalmente tratadas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, e se porventura o Senhor está comunicando a você que existe situações, pessoas com quem você tem que se acertar. E deixe-me dizer uma coisa para que não fique a coisa confusa. Muitas pessoas creem que uma vez que você perdoa, você tem que reconciliar com essa pessoa. Não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o perdão é unilateral e você tem que fazer, não importa quanto isso custe.
Você é gente, você tem emoções. Nós estamos falando aqui de coisas sérias, dores profundas da alma. A coisa não acontece assim do dia para a noite. Mas você precisa de ajuda, como eu precisei. Eu identifiquei qual era a minha dor. Não podia continuar vivendo daquela maneira. Hoje, eu ganhei uma leveza de alma. Quando eu completei 60 anos, outro dia atrás, eu resolvi procurar todas as pessoas que eu havia ferido e pessoas que também me feriram. Que experiência! Doce experiência. Foi um lavar de alma. Como Davi diz, leveza. Hoje eu estou pedindo perdão para poste de rua. Estou chorando em inauguração de posto de gasolina de gente que eu nem conheço. É isso que nós fomos chamados a viver, gente. Desenvolver o caráter daquele que, sendo Deus, se fez homem. Assumindo a forma de homem. Aquele que nunca, jamais conheceu pecado algum. Foi injuriado, ferido, e ele perdoou. E ele disse, assim como eu fiz, façam vocês também. Abaixe sua cabeça. Eu só vou fazer uma simples pergunta. Você não precisa vir à frente. Eu só vou pedir que você só se levante do seu lugar. Se porventura, a pergunta é essa, se porventura você traz consigo algo que você tem contra alguém, essa pessoa ainda de longe te manipula as suas emoções, os seus sentimentos, eu quero dizer a você, querido, querida, que você pode ser curado em nome de Jesus nessa noite. Tudo que você precisa fazer é revelar sua ferida, torná-la pública. E o Senhor que está aqui presente através do seu Espírito está pronto a lhe dar, a encher o seu coração de alegria, gozo e paz. E lhe dando muitos anos de vida, não hospital, nenhuma doença, advinda de uma desobediência a Deus pela sua inabilidade carnal de não perdoar. Eu só quero que você se levante do seu lugar. Se porventura Deus falou o seu coração e você sente que tem trabalho a fazer, tem algo, amém, amém, pessoas se levantando. Essa é a hora. Essa é a hora do acerto. Essa é a hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus está passeando no nosso meio. Que coisa linda. Coisa linda. É Ele que faz. Ele promete e Ele cumpre. Aconteceu comigo. Seu coração não é diferente do meu. Vamos levantar todos. Todos, vamos nos levantar. Ah, Senhor Jesus, Tua palavra, que história magnífica. E o Senhor restaurou, deu de volta a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. E eu oro especificamente por esses corações que se levantaram dizendo, é verdade, Senhor. Eu tenho uma necessidade profunda que o Senhor trabalhe no meu coração, restaure a minha alegria e que o Senhor agindo em mim, eu possa ser um instrumento precioso nas tuas mãos. Essa é a minha oração. Cura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Em teu nome. Amém.